Hoje de manhã mesmo, eu recebi um recadinho de uma pessoa que só está acompanhando as lives. Ela falou: Fábio, estou para te mandar um recado, quero te agradecer. Porque eu trabalho muito com a energia da prosperidade. E ela falou assim: eu fui almoçar num lugar e a pessoa falou assim, na hora de pagar, tá tudo certo. Aí o marido dela disse que olhou, falou: não, não, a gente não pagou. Não, tá tudo certo. Como assim? Não, vamos pagar. Aquela honestidade que você falou, né? Aí ele falou assim, não, vocês sempre vêm aqui, eu sinto no meu coração que eu tenho que receber. Olha só. E Te aí, atribuir, né? ele saindo, voltando, não, vamos lá para pagar que isso não tá. Ela falou assim, receba. Pronto, aprendeu, receba. Eu quero fazer uma pergunta, vou aproveitar. Bora, que eu Quando quero você continuar falou explicando. quando você falou dos processos, é porque eu estou trabalhando com algumas pessoas, isso está vindo muito, veio essa consciência dessa semana de débitos, igual você está falando de dívidas, né? Eu estou trabalhando com todos os quase dos meus clientes, as pessoas, débitos, só que não são débitos, até fiz um Reels essa semana sobre isso. Com quem que você está com a dívida? Com quem você está em débitos? Mas não quer dizer débitos financeiros, mas que tem pessoas que se sentem culpadas em dívidas por algumas coisas e acabam pegando débitos de outras pessoas e pagando isso financeiramente, porque esse processo que você fez, eu vejo mais ou menos como isso, sabe? Então, se eu, como você, né, a gente trabalha algumas ferramentas, mas eu acho a ferramenta do Ho'oponopono muito mais fácil. Eu poderia também estar falando para essas pessoas também fazendo isso em casa. Sim, claro. É, Muito, diariamente. eu Pode posso, indicar e Porque mesmo ela não induzir, né? sabendo, mesmo não sabendo, por né? exemplo, Vai aprender. eu peguei um CD, eu peguei um livro, um DVD seu, Isso. acabei perdendo, nunca te devolvi. Exato. Aí a pessoa morreu, aconteceu de ir embora, não tenho mais contato. Só que eu e a Fábio, a gente fez um curso esses dias e isso bateu forte, porque assim, eu tento ser o mais honesto possível. Se eu comer um lanche que o cara cobrar diferente, eu vou falar, não, eu comi o mais caro, não o mais barato. Eu não posso levar vantagem nisso. Sim. Porque eu entendo que lá na frente essa vantagem vai ser desvantajosa. Então, aí entra nas crenças, né? E nas cobranças espirituais. Justamente. Aí eu vou ficar me cobrando. Porque eu tenho que devolver o livro, mas a pessoa já morreu. Esse livro não sei onde foi parar. Eu posso fazer isso para me livrar Esse peso, né? desse peso, dessa Porque culpa. você fica dessa... vibrando na culpa, isso que é o E por problema. falar nisso, aqui, né? Chiquinho, calma aí, Tá como aberto. faz? Não, tá aqui, ó. Aberto aqui. A escala de emoções aqui é a escala de Hawkins, né? Só para o pessoal que tá vendo entender, existe uma... Ó, Na próxima live nós vamos falar de David Hawkins. veja, existe lá do 20 até os 700 mais. E daí, mais que 700 é a iluminação. Jesus, Buda, Jesus, né, como que dizem os grandes Gente, eu ícones, acho né? que a gente nem tá aqui daí. Não consegue, né? Pôr uma bomba atômica dentro de uma cápsula. então. Não tem como. Então eu consigo fazer isso para me livrar e de repente eu estou vibrando baixo por conta desse peso que eu carrego. Aí você vai se entrelaçando com todas as dívidas kármicas dos seus ancestrais, da sua Ai, que casa, lindo. da sua família. Porque você está sentindo culpa por causa de um CD. É uma matéria, isso é uma crença sua. Então você vai lá e limpa em mim as memórias que me trazem esse CD e essa culpa por eu não ter devolvido em vida. Né, por eu não ter ido até ele, por eu não ter me lembrado. Se você me cobra por isso, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E é E aconselhável. você pode até doar esse livro para alguém. Então, só para entender, quando tá vibrando, né? Anderson, desculpa, Não. você que agora falou uma coisa assim. Você falou dos emaranhamentos. Se você vibra, por exemplo, nesse débito, né? Nessa situação, você acaba se entrelaçando também. Total. Por isso que você fica pagando coisas que O resto da Aí, vida. ó, viu? Ai, que É da lindo. vida. Se a gente entrar na teoria, por exemplo, Tá. Elton Euler, que é um cara que eu Sim, admiro, sim. respeito, já fiz a mentoria com ele, do ponto cego, me ajuda Sim. O muito a ponto olhar para cego, isso, né? Ele fala, toda demora num resultado, Sim. existe uma espera numa relação. Quem está pagando sua conta? Então, toda vez que eu recomeço, Paulo Vieira, até quando você vai recomeçar? É para honrar quem? Quem que tem que pagar sua conta? Teu pai, tua mãe? Teu marido? Teu ex-marido? Teu filho? Para quem você está olhando? É ali que você está preso.
Então, quando chega um momento que você fala, não, eu tenho esse traço de caráter aqui, eu não sei lidar com finanças. Então, agora eu vou contratar alguém, vou entregar na mão do meu companheiro, vou movimentar isso aqui, vou limpar em mim todas as memórias sobre isso, né? Sobre que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que dominar tudo, que eu sozinha me basto. Sim. Quanta coisa que tem aqui para limpar. Porque eu continuo recomeçando, eu continuo toda hora quebrando. Então, existe uma crença e uma cobrança espiritual. Quem mexe com isso aqui Sim. está sempre sendo cobrado espiritualmente. Não adianta as pessoas falarem assim, porque a Rebeca não sabe lidar com dinheiro, porque a Rebeca é isso, aquilo. Gente, só eu sei o que são as cobranças espirituais que batem na nossa porta, né? A gente conversa em off sobre isso e a gente sabe o que é um emaranhamento quântico, o que é um entrelaçamento. Pensa, né? Para quem nunca ouviu falar de realidades paralelas, nós estamos acessando realidades paralelas. O fato de eu falar agora do Dr. Len, da Morna Simeona, de contar a história desse presídio, que nós vamos falar um pouquinho agora, a gente está entrando nesse emaranhamento quântico. Cada vez que a gente fala de uma ferramenta, a gente está acessando a consciência. Quando a gente fala do Axis, a gente está atrelado ali com o Gary Douglas, com o Dan Heer. Tem gente que não gosta do Axis, porque fala que ele recebia as inspirações do sim. Rasputin. Então, assim, tem muito preconceito. O reiki, tudo. O que você está acionando em você? Eu aciono o Ho'oponopono como causar perfeição. Peguei essa ressonância pessoal aqui que fala dos pensamentos, sentimentos, palavras, imagens, emoções ao quadrado. Isso dá a nossa frequência. Aí, em energia, é a minha... Aqui aparece certinho. Assinatura energética. Então, a Rebeca tá lindamente falando aqui de Ho'oponopono. Saiu ali fora, ela tá excomungando e amaldiçoando. A minha assinatura é a minha vibração eletromagnética. A gente fala isso para alguns terapeutas, para alguns médicos, eles abominam que o coração hoje é capaz de vibrar mais do que o cérebro. Gente, Instituto Matemático do Coração comprova isso cientificamente, que o eletromagnetismo é que causa a lei da atração. Quem tem mais poder? O que eu estou pensando ou a hora que eu alinho com a minha fala e com a minha emoção? Eu expandi, eu criei. Rebeca, eu posso contribuir só um pouquinho? O Anderson não vai. O Anderson não, é porque você me trouxe. É que eu preciso. É porque eu preciso contribuir, porque você falou um negócio que eu estou acessando tanta informação, uma avalanche de informações, que eu não dou conta com essas informações. Porque a gente tem as informações, e eu sempre falo, a gente pega as informações separadas. Né? E a gente tem que começar a trazer essa consciência de juntar as informações, né? Porque elas se complementam. E quando você fala isso, uma coisa que eu estou trabalhando muito forte agora, eu falei da última vez, é o corpo. Porque no corpo, quem que vibra as emoções? O cardíaco. Cardíaco são as emoções. Aonde que estão essas emoções? Gente, e o acesso do corpo, quando o corpo tranca e trava todos os sentimentos no corpo, por isso que a doença fica ali somatizada em algum ponto no corpo, né? E o corpo não consegue soltar, porque o nosso corpo também tem um mecanismo de trava, de controle que segura isso aqui faz total sentido. E a gente ainda não conhece a poderosa ferramenta que é o nosso corpo. Porque quando você fala de alinhamento, se o meu corpo, isso eu recebi fazendo as técnicas, o teu corpo está trancado, ele não flui. E não consegue alinhar com o universo. Entra os chakras, entra tudo, né? Entra tudo, então ele não solta. E eu cato os corpos e falo, gente, esse corpo tem que soltar, pelo amor de Deus, você tá parecendo uma tábua. Até a pessoa entender onde está aquela energia, né? Se está no plexo solar, se está no cardíaco, se está no sexual, se está no laríngeo. Para ela é tudo grego. Imagina, ela chega ali e não sabe o que é nada. Por isso que eu peço no mínimo 5 sessões. Porque eu criei um método de travar um cadeado para ter 5 cadeados, 5 chaves. Aí você já sai dali, opa, tô entendendo sua língua agora. Como é que eu vou jogar esse monte de informação? Aqui a gente está batendo um papo, você vê como é difícil de dar uma continuidade? Eu comecei a falar do Dr. Hugh, nós já pulamos várias dúvidas. Só para voltar ali, o que você falou do coração e do cérebro. A Bíblia diz que o seu tesouro está onde está o seu coração. Jesus diversas vezes falava sobre o coração. Então, assim, a gente tem que entender que Jesus, ele usava o coração e não o cérebro, porque ele sabia muito bem o poder que tem o coração.